Olá, pessoal. Eu sou o professor Alberto, professor de Química, e este é o canal de Química, que vem trazer a Química de uma forma descomplicada, né? Estou muito feliz com as visualizações de todas as aulas que já foram colocadas no canal. Então, quem é inscrito no canal sempre vai acompanhar aulas novas toda semana. Quem ainda não é inscrito, faça sua inscrição, indique para um amigo, porque esse canal está tendo como o objetivo principal diminuir essa distância que estamos tendo nesse período de ausências de aulas presenciais, que é muito importante para o aprendizado de todos vocês, ok? Então, hoje eu estou aqui trazendo mais uma vez a resolução de algumas questões da lista de exercícios que foi disponibilizada na nossa última live. Na descrição lá tinha um link que você acessava, como sempre eu disponibilizo nas minhas lives, e lá você vai acessar uma listinha de exercícios e durante a semana, que é hoje no caso, eu estou resolvendo algumas dessas questões aqui para vocês. Beleza? Então eu preparei aí alguns slides para facilitar a compreensão da resolução dessas questões que eu escolhi para resolver na aula de hoje, ok? Então vamos lá. A resolução de exercício é baseada na nossa última live. A nossa última live foi sobre hidrocarbonetos, né? Nós falamos tudo, desde os tipos de hidrocarboneto, as características dos hidrocarbonetos, aonde eles estão no nosso dia a dia, né? Até a parte de nomenclatura dos hidrocarbonetos, que é fundamental para que a gente possa entender a nomenclatura dos demais compostos orgânicos, que vai ser fruto das nossas próximas lives, né, sobre o estudo da química orgânica que estamos fazendo há algumas semanas. Beleza? Então, vamos lá. Eu escolhi aqui algumas questões e vamos trabalhar em cima delas, ok? A primeira questão, que corresponde à questão número 2 da lista de exercícios, é uma questão que diz assim: analise o composto representado na figura abaixo. Então, ele fornece a fórmula estrutural do composto. Se a gente observar a composição desse composto, ele é constituído apenas de átomos de carbono, representado pelo C maiúsculo, e átomos de hidrogênio, representado por um H maiúsculo. Então, esse composto, ele sendo constituído apenas de carbono e hidrogênio, ele é classificado como um hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos é uma das funções orgânicas que existe na química orgânica, ok? Então, sendo esse composto constituído apenas de carbono e hidrogênio, o que é que a gente observa? A cadeia carbônica, que é o aglomerado de átomos de carbono e, no caso aí, de hidrogênio, possui várias características. E quem tem ainda alguma dúvida sobre classificação de cadeias, acessa lá o canal e lá vocês vão ter algumas informações sobre estudo do átomo de carbono. Tem uma aulinha só sobre isso, o subtópico carbono, e tem uma outra sobre classificação de cadeias. É importantíssimo para a gente dar sequência ao nosso estudo. Então, sobre essa estrutura, sobre essa cadeia carbônica, sobre o composto, ele está fazendo o seguinte questionamento: é incorreto afirmar que o que está errado sobre esse composto? A alternativa A diz assim: o composto apresenta 6 carbonos de hibridização sp2. Então, se a gente for analisar a estrutura do composto, carbono sp3, né, que é o caso da letra A, é aquele carbono que só forma ligações simples. Existem 3 tipos de hibridização. Lá na aula sobre o carbono, eu detalho isso com riquezas de informações. O carbono ele pode ser sp3, quando ele só forma ligações simples, como está aí ilustrado nessa figura. O carbono ele pode ainda ser sp2 e ainda pode ser híbrido sp. Na afirmativa A, ele questiona que o composto possui 6 carbonos com hibridização sp3, ou seja, carbono que forma 4 ligações simples, como está aqui representado na figura. Olhando a estrutura do composto, quem seriam esses carbonos? Observe, esse primeiro carbono aqui,
que eu estou destacando na setinha, esse carbono ele está ligado a 3 hidrogênios, significa que com cada hidrogênio ele está formando uma ligação simples. Não esqueçam, o hidrogênio ele só forma a ligação covalente simples. Então, se eu tenho esse carbono ligado a 3 hidrogênios, então com cada hidrogênio ele está fazendo uma simples. Como são 3 hidrogênios, então esse carbono com cada hidrogênio fazendo uma simples totaliza 3 ligações simples só com esses hidrogênios. A sua quarta ligação é com esse carbono que vem aqui na sequência. Então, o primeiro carbono aqui é sim do tipo sp3. O carbono que vem na sequência fica bem visível que ele só está sendo aqui bem representado, formando ligações simples. Então, ele também é do tipo sp3. Tanto o carbono de cima como o carbono de baixo, eles estão ligados apenas a hidrogênio, semelhante ao primeiro carbono que nós analisamos. Então, também só vai formar ligações simples, é também do tipo sp3. Então, até agora, já temos todos esses carbonos, esses 4 carbonos aqui, sendo do tipo sp3. Na sequência, nós temos esse carbono, que está ligado ao anterior com ligação simples, está ligado a esse outro aqui também com ligação simples, e como já falamos, com os hidrogênios, cada hidrogênio só forma ligação simples. Então, tem mais 2 simples, totalizando as 4 ligações que esse carbono faz, sendo simples. Então, já tenho aí um 5º carbono do tipo sp3. Na sequência, observamos de cara que esse carbono está formando uma dupla. Então, ele já não pode ser sp3. Já vai ser outro tipo de hibridização que vamos falar na sequência. Então, esse carbono não é sp3. Esse daqui também não é sp3, pelo mesmo motivo, formar uma dupla. Porém, esse daqui de baixo, semelhante aos anteriores que iniciamos a análise, também são carbonos do tipo sp3 por formar ligações simples. Então, no total, nós temos realmente 6 carbonos de hibridização sp3. A afirmativa A está correta. A afirmativa B diz que apresenta 2 carbonos de hibridização sp2. O que seria um carbono de hibridização sp2? Está aqui, é aquele carbono que forma uma dupla e 2 simples. Então, já sabemos que o carbono sp3, só relembrando, é aquele carbono que só forma ligações simples. O carbono sp2 ele forma uma dupla e 2 simples. E observamos que no composto temos quantos desses carbonos? Realmente temos apenas esses 2 aqui, formam uma dupla e 2 simples. Ok? Então, letra B está verdadeira. Além da hibridização sp3 e da hibridização sp2, existe a hibridização sp, né? Deixando bem claro, já prometi isso lá na live e estou aqui reforçando. Eu vou vir daqui, eu acho que semana que vem, vou trazer uma aulinha só falando de hibridização de carbono. Para ninguém ter mais dúvida, ninguém mais ficar preocupado com essa denominação e achar que é um bicho de 7 cabeças. Não é, né? A gente precisa ter, né, conhecimento do que representa a hibridização do carbono, porque isso de vez em quando aparece aí nas provas do Enem, ok? E pode ser uma questão desse ano. Então, a hibridização pode ser sp3, sp2, como já vimos aqui, carbono só forma simples sp3, carbono forma uma dupla de 2 simples sp2, e existe a hibridização sp, que é quando o carbono ou forma 2 duplas ou forma uma tripla e uma simples ligação. Beleza? Então, afirmativas A e B verdadeiras. Vamos para C. É um alceno ramificado de cadeia aberta. Professor, o que é um alceno? Se você perdeu a live, né, que eu falei com detalhe, com riqueza de detalhes sobre as características dos hidrocarbonetos, os alcenos é um tipo de hidrocarboneto. Nós temos os alcanos, os alcenos, os alcinos, os alcadienos, os cicloalcanos, os cicloalcenos, os hidrocarbonetos aromáticos, ou seja, existe uma diversidade, né, de tipos de hidrocarbonetos, sendo que cada um tem suas características. Por exemplo, os alcenos, que é o caso da afirmativa C, é um hidrocarboneto de cadeia aberta, acíclica, que possui uma única dupla entre carbonos. Isso tem alguma coisa a ver com esse nosso composto? Tudo a ver, né? É um hidrocarboneto, que só tem carbono e hidrogênio no composto. De cadeia aberta, observe que os carbonos não formam ciclos, não estão unidos entre si, formando cadeias cíclicas. E tem uma dupla entre esses 2 carbonos, então estamos sim diante de um alceno. Além disso, ele diz que é um alceno ramificado. O que é uma cadeia ramificada? É aquela cadeia que tem uma sequência de carbono, mas pode ter outra ou outras, que é o caso aqui. Observe que essa cadeia ela possui
mais de uma sequência de carbonos. Então, é uma cadeia ramificada. Cadeia aberta, já falamos, né? Até por ser um alceno, ele tem que ter cadeia aberta. Então, a afirmativa C, verdadeira também. Ok? Letra D. É um hidrocarboneto insaturado de cadeia homogênea. Hidrocarboneto, sabemos que sim, porque só tem carbono e hidrogênio. Insaturados. As cadeias elas podem ser saturadas ou insaturadas. Insaturada é quando tem dupla ou tripla, pelo menos uma dupla ou pelo menos uma tripla entre carbonos. E nós vimos aqui, na afirmativa anterior, que existe essa dupla, por isso que é um alceno entre carbonos. Então, é sim um hidrocarboneto insaturado. De cadeia homogênea, o que é uma cadeia homogênea? Aquela cadeia que entre os carbonos só tem carbonos, não existem heteroátomos. Quem pode ser heteroátomo? O oxigênio, que pode formar 2 ligações, o nitrogênio, que pode formar 3 ligações. Ficando entre carbonos, exemplo, oxigênio, nitrogênio, enxofre, aí sim é heteroátomo, mas tem que ficar entre carbonos. Ficando entre carbonos, a cadeia é heterogênea. Homo vem de igual. Significa que entre os carbonos só tem carbonos. Tudo é igual, só tem carbonos. Que é o caso desse composto. Ó. Entre os carbonos só tem o quê? Carbono. Aí você pode estar pensando, oxe, professor, e esse hidrogênio? Não esqueçam, pessoal. O hidrogênio ele só pode formar ligação simples. Ou ele está aqui para cima ou ele está para baixo. Nunca você vai ter o hidrogênio como heteroátomo, porque o hidrogênio só tem condições de formar uma ligação simples. E para ser heteroátomo tem que fazer 2, 3 e assim por diante. Ok? Então, sim, a afirmativa D é verdadeira. O que nos restou? A letra E. Então, ele está dizendo que o seu nome é 2,2,4 trimetilpente 4-eno. Pessoal, muito cuidado. Nomenclatura é algo que não é tão frequente vir na prova do Enem, mas pode sim ser cobrado. E nomenclatura de hidrocarbonetos, ainda mais, porque é a função mais simples, né? Ou seja, só tem na sua estrutura carbono e hidrogênio, diferente das funções oxigenadas e nitrogênios, que aparecem outros elementos. Então, a base, né, do estudo da nomenclatura dos compostos orgânicos é feita em cima da nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então, é importante a gente ter esse conhecimento. E, óbvio, não vai ser resolvendo uma questão, 2 questões, uma lista de exercícios sobre nomenclatura que você vai ficar PhD, doutor em saber nomenclatura. Não, você vai ter que estar sempre trabalhando isso aí, porque é um aprendizado diário. Então, você esquece mesmo essas regrinhas que são importantes. Lá na live, eu tirei um tempinho da live só para falar sobre nomenclatura. Quem tem dificuldade, dá uma olhadinha, tá lá todas as regras, beleza? Mas vamos destacar aí o que é que está errado, porque é a única alternativa que nos sobrou. Tem alguma coisa errada no nome desse composto. Mas vamos olhar. Olha a estrutura do composto. Vocês concordam que, desde o início, a gente vem falando que é um hidrocarboneto insaturado de cadeia ramificada? Então, como é que a gente vai dar o nome desse hidrocarboneto? Toda vez que estivermos diante de um hidrocarboneto insaturado com mais de 3 carbonos, a gente vai ter que determinar a cadeia principal. Para indicar, mesmo ele sendo de cadeia normal, para indicar a posição da insaturação a partir de 4 carbonos. Quando ele é ramificado, aí é que a enumeração, a definição da cadeia principal tem que ser feita. Então, olhando para a estrutura, o primeiro passo para dar o nome de um composto como esse, insaturado e ramificado, é definir a cadeia principal. Como ele é insaturado, está aqui ó, a dupla ligação, né, que falamos desde o início. Existe uma dupla ligação entre esses carbonos. Então, esses carbonos devem fazer parte da cadeia principal obrigatoriamente. E depois ver a maior sequência de carbonos que eu possa ter nesse composto. Então, se eu olho aqui, ó, colocando os 2 insaturados, o terceiro é esse, o quarto é esse, e o quinto pode ser esse, como eu destaquei aqui, ó, ou para cima ou para baixo. Não vai mudar em nada, não vai interferir, não vai ficar diferente se eu escolher essa cadeia como a principal, ou essa para cima ou essa para baixo. Obrigatoriamente tenho que incluir esses 2, porque são os insaturados, e pegar a maior sequência. Então, a maior sequência vai ser essa daí, destacada em vermelho, com 5 carbonos. Após destacado a cadeia principal, o que é que eu observo?
que existem esses radicais aí, ó. Tudo que está ligado à cadeia principal são radicais, são as ramificações do composto. E se você observar, todos esses 3 radicais são idênticos, são todos radicais do tipo CH3. Nomenclatura de radical. Também lá na live vocês vão encontrar todo o detalhamento dessas características. Todo radical tem como terminação do seu nome o prefixo -io. Como esse radical só tem um carbono, qual é o prefixo que caracteriza um carbono? É o prefixo MET, MET. Então aí nós estamos diante de 3 radicais do tipo metil ou metila, tanto faz. Feito o destaque disso, eu vou ter que enumerar a cadeia. O que é que a regra diz? Enumera-se a cadeia da extremidade, se ela é uma cadeia insaturada, de onde está mais próximo à insaturação. Olha a setinha aí, ó. A setinha mostra que a dupla ligação está mais próxima da extremidade direita do que da esquerda. Então, a numeração obrigatoriamente tem que começar da direita para a esquerda. Aí pode ter surgido uma dupla. Professor, e se não tivesse essa dupla? Se esse composto não fosse insaturado? Como é que eu definiria a numeração? Aí você iria olhar a posição dos radicais. Ó. Esse radical metil está a essa distância da extremidade direita e esse a extremidade esquerda. Estão esses radicais à mesma distância, porque ó, eles estão a 1, 2 carbonos dessa extremidade e 1, 2 dessa. Como no caso aqui tem 2 radicais e aqui só tem 1, então a obrigatoriedade seria enumerar de onde tem mais radicais. Então seria da esquerda para a direita. Mas como tem essa dupla, como eu destaquei aí na setinha, você começa a enumerar a partir dessa dupla ligação. E aí a numeração fica essa. 1, 2, 3, 4, 5. Radicais ficam nos carbonos 2, tem um radical metil no carbono 2 e 2 radicais metis no carbono 4. Então, enumerou a cadeia, viu onde ficou os radicais, já sabe quem são eles, agora vamos escrever o nome do composto. Sempre começa escrevendo o nome e a posição dos radicais. Aonde é que estão os radicais? Nas posições 2 e na posição 4. Então fica o quê? 2, vírgula. Lembra, para separar número de número, usa vírgula. 2, vírgula 4, vírgula 4. Como são 3 radicais, prefixo para 3, tri. Como são radicais metis, trimetil. Então o nome do composto, ó, 2,4,4 trimetil. Aí pode surgir uma dúvida. Mas, professor, precisa repetir que é 4,4? Sim. Você tem que dizer que nesse carbono 4 existem 2 radicais. E para isso se repete a numeração, sempre separando por vírgula. Para separar número de letra ou letra de número, usam o hífen. Então fica 2,4,4 trimetil. Aí agora vamos para a cadeia principal. Tem quantos carbonos na cadeia principal? 5. Qual é o prefixo para 5? Pente. Pente ou penta. Tem nenhum problema, ok? Se tem dupla, ou se fosse uma tripla, eu tenho que dizer onde está essa dupla ou essa tripla, essa insaturação. Se ela está entre os carbonos 1 e 2, eu sempre escolho a menor numeração. Então fica pente, porque são 5 carbonos, 1, porque a dupla está entre 1 e 2, N, porque a ligação é dupla. O afixo para a ligação dupla é o N. Se fosse tripla, IN. Então, no caso aqui, um N. E o O é o sufixo, é onde termina o nome do composto. É indicado o sufixo pelo tipo da função. Se estamos diante de um hidrocarboneto, todo hidrocarboneto, seja alceno, alcino, alcadieno, seja o que for, vai sempre terminar em O. Então, o nome do composto é 2,4,4 trimetil pente 1-eno e não pente 4-eno. Então, o que está errado na afirmativa, na questão 2, é o fato da enumeração que ficou pente 4-eno e na realidade é pente 1-eno. Então, a letra a ser marcada vai ser a letra E. Ok, pessoal? Tranquilo, bem resolvida a questão, bem discutida, com tranquilidade, porque aqui a química é vista assim, né? Sem bicho, 7 cabeças, de uma forma descomplicada, ok? Vamos para a questão seguinte? Questão número 5. A questão número 5 é sobre uma substância chamada de ibuprofeno. Ibuprofeno.
É um remédio indicado para alívio de febre e da dor, como dor de cabeça, dor muscular, dor de dentes, enxaqueca ou cólicas menstruais. É um medicamento muito conhecido, muito utilizado aí como analgésico e antitérmico, ok? Além disso, também pode ser usado para aliviar a dor no corpo e febre, em caso de sintomas de gripes e resfriados comuns. Então, assim, esse período que estamos passando por essa pandemia, muitas pessoas têm dores, né, de cabeça, mesmo sem ser o próprio Covid, mas a utilização de alguns medicamentos tem que ter cuidado, pessoal, porque como estamos passando por esse período, e esse vírus é um vírus muito atípico, então a gente não pode estar se automedicando. É sempre bom procurar o médico, relatar os sintomas para ser colocado o medicamento correto, para que o medicamento, caso seja o problema do Covid, desse vírus, não seja mais prejudicial do que está ajudando a aliviar a dor, ok? Então, sempre medicamento, muito cuidado, o automedicamento tem que ser, nesse período agora do novo normal, tem que ser retirado de costume da nossa sociedade, porque podemos estar, né, adquirindo medicamentos que sejam prejudiciais, porque o medicamento é uma droga, né, e a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, então tem que ter muito cuidado. Ok? Então vamos lá. Radicais orgânicos são espécies ou conjunto de átomos ligados entre si e que apresentam um ou mais elétrons livres, chamados valências livres. Os radicais monovalentes são provenientes de cisão homolítica, a qual forma o radical com valência livre. A estrutura do ibuprofeno apresenta 2 radicais monovalentes abaixo assinalados. Os radicais alquilas assinalados na estrutura são. Pessoal, o que é que ele quer? Né? Isso é uma típica questão de Enem, né? Com um enunciado gigantesco, muitas informações, e muitas das informações que estão na questão já vão facilitar a sua resolução. Então tem que ter muito cuidado na hora da prova, ler com calma, com tranquilidade. Mas o que é que realmente ele quer nessa questão? Ele deu a estrutura do ibuprofeno e está querendo que você realmente diga o nome desses radicais que estão destacados aí, nesses pontilhados na estrutura. Então ele deu a estrutura do composto e quer saber que radicais são esses que estão destacados aí nessa área pontilhada. Então, pessoal, em primeiro lugar, quando ele fala de radicais, a gente tem que lembrar que as cadeias, sendo elas ramificadas, que é o caso desse composto, tudo que é ramificação é tudo que está ligado à cadeia principal do composto, como a gente acabou de ver nessa questão anterior. Então é importante a gente saber a estrutura dessas ramificações para poder, por exemplo, dar o nome do composto, que foi o que fizemos nessa última questão, né? E quando se fala de radicais, a gente tem que ter muito cuidado, porque existem vários radicais, né? Mas uma coisa em comum que a gente precisa saber dos radicais é o quê? Que todo radical tem a terminação il ou ila. Então, se você observar aí nas alternativas, você vai encontrar metila, isobutila, butila, propila, terquibutila, etila. Então, todos terminam em il ou ila. Isso aí são regras básicas da nomenclatura de radicais. A diferença de um radical para o outro vai ser na quantidade de carbonos que tem nesses radicais. Vimos na questão anterior que o nome do composto ficou 2,4,4 trimetil. Significa que tem 3 radicais do tipo metil. E o nome metil caracteriza o quê? Mete um carbono e o radical, nomenclatura de radical. Então, todos esses 3 radicais só têm um carbono na sua estrutura, que é o radical CH3. Beleza? Se for com 2 carbonos, qual é o prefixo para 2? Et, Et. Se é um radical, então o nome dele vai ser o quê? Etil ou etila. Se tem 3 carbonos, qual é o prefixo para 3? Prop. Então vai ser o quê? Propil ou propila. E assim por diante. Beleza? Então, se a gente olhar a estrutura do composto, a gente vai observar essas características. Beleza? Então, para facilitar a resolução dessa questão, nós vamos aqui partir para reescrever, né? Eu vou aqui novamente, junto com vocês, montar a estrutura desse composto e em cima da estrutura a gente vai analisar essas 2 áreas que ficaram destacadas para identificarmos que tipo de radical estamos
observando aí. Então vamos lá. Nós temos a estrutura escrita da seguinte forma. Está aqui, ó. Uma ligação simples, uma outra ligação simples. Temos aqui mais uma ligação simples. Aí, puxando para cá, nós temos uma cadeia aromática, que está sendo escrita dessa maneira aqui. Ok? Aí temos uma ligação simples para cá, outra ligação simples para cá, uma ligação aqui para cima. Temos uma outra ligação aqui, ó, com o O e o H, que é uma hidroxila. E temos uma ligação dupla com o oxigênio aqui para cá. Vamos destacar aqui que, como é uma cadeia aromática, nós temos ligações duplas e simples alternadas. Então, está aí a estrutura do composto que foi dado nessa questão. Beleza? Aí ele destacou essa parte aqui, ó, da estrutura. Vou aqui pontilhar a área que ele destacou, que ele quer saber o nome, né, desse radical aqui, ó. Essa parte e essa outra partezinha aqui, ó, da cadeia. Então, pessoal, se a gente for destacar a estrutura desse composto, o que é que a gente tem que lembrar? Que em cada extremidadezinha dessa tem um átomo de carbono. Então, aqui eu tenho um átomo de carbono, aqui eu tenho outro átomo de carbono, aqui eu tenho um terceiro átomo de carbono e aqui eu tenho um quarto átomo de carbono, que faz uma ligação simples com o carbono do anel aromático. Mas como o destacado é até aqui, então esse radical que nós queremos descobrir o nome dele, tem 4 radicais na sua estrutura. Ok? Já esse aqui, ó, só tem um carbono na sua estrutura. Beleza? Então estão aí destacados os 2 radicais que precisamos descobrir. Vamos começar pelo mais simples, que só tem um carbono. Está aqui, ó. Esse radical aqui, ó, só tem um carbono. Qual é o prefixo para um carbono? Prefixo met. Então, aí eu estou diante do prefixo met. E a terminação de radical é sempre il. Então, esse radical aí é o chamado radical metil. Então, já sei que um desses radicais é radical metil. Só com isso, eu já elimino a letra B e a letra D, que faz referência ao radical etil, que seria com 2 carbonos. Então, pode ser A, C ou E. O outro radical tem quantos carbonos? 4. Qual é o prefixo para 4 carbonos? Met é para 1, et para 2, prop para 3 e para 4, but. Então, o nome desse radical tem que ter o prefixo but. Observe que letra A, letra C e letra E, todos têm o prefixo but. Então, a gente não pode eliminar nenhuma delas mais. O que vai diferenciar, professor? Os radicais do tipo butil ou butila são 4. Existem 4 tipos de radicais do tipo butil ou butila. Está aqui, ó. Primeiro deles, C simples, C simples, C simples, C e ligação livre. Observe que são 4 carbonos formando ligações simples entre si. E o último carbono, que pode ser tanto esse como esse, tem uma ligação livre. Porque na realidade aqui é um CH3, aqui é o CH2, aqui é o CH2 e aqui é o CH2. Essa ligação livre poderia estar nesse carbono ou nesse. Ok? Esse é o radical do tipo chamado butil, simplesmente butil. Ok? Além desse radical, nós podemos ter esse aqui, ó. Carbono, 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 carbono. E no lugar da ligação ficar no carbono da extremidade, como foi no anterior, ele fica ou nesse carbono ou nesse, que é a ligação que é feita com a cadeia principal do composto. Ó, o que é que mudou? Esse carbono só está ligado a um anterior, é um carbono primário.
Já esse carbono está ligado a esse e a esse. É um carbono secundário. Por ser secundário, o nome desse radical é sec, de secundário, butil. Ou simplesmente S-butil. É o nome desse radical. Ok? Então já temos aqui o butil e o sec-butil. Ok? Qual é o terceiro radical com 4 carbonos que existe? Esse aqui, ó. C simples, C simples, C, beleza? Simples, C. E a valência, ó, fica nesse carbono. Olha a diferença. Não é nos primários, não tem carbono secundário. Esse carbono é um carbono o quê? Terciário. Sendo um carbono terciário, o nome dele é terci ou terque, de terciário, butil. Ou simplesmente T-butil. Por que T-butil? Porque a ligação, ó, a valência livre ficou no carbono terciário, terque-butil. Se fica no carbono secundário, sec-butil. Professor, por que esse carbono é terciário? Porque ele está ligado a 3 outros carbonos. Ó. Ele está ligado a esse, está ligado a esse e está ligado a esse. Por isso, radical terci-butil. E para finalizar, o chamado radical isobutil. Como é a estrutura do isobutil? Está aqui, ó, carbono, 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 carbono. 4 carbonos e a valência, ó, fica nesse carbono aqui da extremidade. Esse carbono, ele é de que tipo? Primário, secundário, terciário? Ele é primário, ó. Só está ligado a um outro. Ah, professor, então se é primário e a valência está nele, eu chamo de butil. Não. Olha a diferença desse radical para esse. Esse radical, ó, só tem carbono primários, esses dois são primários, e secundário. Já esse, ó, tem um carbono que é o quê? Terciário. Ó. Olha esse carbono, ó, ele está ligado a 3 outros. Então, esse radical não é igual a esse, mesmo a valência estando no carbono primário. Esse radical é o chamado isobutil. Esse é o radical isobutil, que a valência está no primário e existe um carbono terciário. Então, existem 4 radicais do tipo butil. O chamado butil, está aqui ele, ó, radical butil, que a valência fica no carbono primário. O sec-butil, que a valência fica no carbono secundário. O terci-butil, que a valência fica no carbono terciário. E o isobutil, que a valência fica no carbono primário e existe um carbono terciário. Olha para a estrutura do ibuprofeno. Olha aqui, ó, a estrutura. O que é que a gente vê? Tem 4 carbonos? Tem. A ligação do radical com a cadeia principal não é feita nesse carbono aqui, ó? Não é feita aqui nesse carbono? Esse carbono não está ligado aqui dentro do radical apenas a esse outro carbono. Então, isso aqui é um carbono, olhando só o radical, é um carbono primário. Sendo ele um carbono primário, sendo ele aqui, ó, um carbono primário, pode ser o butil e pode ser o isobutil. Para vocês, a estrutura aí é de butil ou isobutil? Olha aqui, ó, esse carbono que faz a ligação com o carbono primário. Ele é o quê? Terciário. Então, esse radical aqui é o isobutil. Então, quais são os radicais que estão destacados na estrutura do ibuprofeno? Ibuprofeno, metil e isobutil. Metil e isobutil. Então, voltando aqui para a figura, esse radical é o metil e esse é o isobutil. Qual é a alternativa? Letra A. Metil ou metila, butil ou isobutil. Ok, pessoal? Então,
com riqueza de detalhes, eu reestruturei, mostrei para vocês aí como dar o nome do radical butil, que não é um radical tão grande, né? Tem 4 carbonos, existem com 5, com 6 e tal, e é um radical que possui essas 4 possibilidades de sua estrutura. Beleza? Então, metil 1 carbono, etil 2 carbonos, propil 3 carbonos, butil 4 carbonos. E aí falamos aí dos 4 tipos de radicais do tipo butil. O simplesmente butil, que a valência fica no primário. O sec-butil, que a valência fica no secundário. A valência é a ligação do radical com a cadeia principal. O terci-butil, valência no carbono terciário, daí a denominação terci. E o isobutil, que foi o da questão, que a valência fica no primário e dentro da estrutura existe um terciário. Beleza, pessoal? Show de bola? Vamos para frente. Questão 6. A questão 6, ele traz aí um composto e sobre ele faz as seguintes afirmações. E ele quer saber as verdadeiras. Sobre o composto que apresenta a estrutura de linha abaixo, escrito abaixo, fazem-se as seguintes afirmativas. Então, ele dá a estrutura do composto e, em cima dele, ele quer saber as afirmativas que são verdadeiras. Então, vamos lá. Primeira afirmativa. O composto, ele é um hidrocarboneto alifático e ramificado. De cara, pessoal, a gente já consegue ver tudo que ele está falando aí nessa afirmativa. É um hidrocarboneto? Com certeza. Mas, professor, como é que eu vou ter essa certeza que o senhor está dizendo aí? Pessoal, aparece o símbolo de algum elemento químico, como, por exemplo, oxigênio, nitrogênio, enxofre, flúor, cloro. Não. Só aparece esse tipo de representação que mostram as ligações entre carbonos. Esse tipo de estrutura, representação estrutural, é chamada de representação em forma de bond line. Só mostra as ligações entre os carbonos. Observe que nós observamos aí, ó, ligação dupla, duas duplas, né? E o restante é tudo simples. E nesses encontros, sempre vamos lembrar que existem carbonos. Então, a cadeia ela é aberta, porque não existe um ciclo. É uma cadeia ou alifática, tanto faz chamar cadeia aberta ou alifática, e é uma cadeia bem ramificada. Então, sim, estamos diante de um hidrocarboneto alifático de cadeia aberta e ramificada. Então, afirmativa 1, verdadeira. Afirmativa 2, apresenta 6 carbonos sp3, falamos lá na primeira questão resolvida hoje. O que é um carbono sp3? Só forma ligações simples. E 4 carbonos sp2, carbono sp2, vimos lá também, uma dupla e 2 simples. Está claro aqui na estrutura onde estão os carbonos que são do tipo sp2? Não. Esse carbono aqui, ó, que forma essa dupla aqui, e esse outro daqui. Além deste e desse. Então, realmente, temos 4 carbonos sp2. E são 6 sp3? Aí, pessoal, é só contar os carbonos restantes. Tá difícil de ver isso? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos montar novamente essa estrutura. Vamos para aqui? Rapidinho a gente faz isso. Tá aqui, ó. Ligação simples, outra ligação simples. Aí, ó, uma dupla. Aí vem, ó, simples, outra simples. Aí aqui para cima tem uma simples, outra simples para cá e outra simples para cá. Voltando aqui, ó, tem uma simples. Aí aqui ele faz uma dupla e uma outra simples. E para fechar, ele puxa aqui uma simples e outra simples. Pronto, tá aí a estrutura escrita novamente. Vamos destacar os carbonos sp2, os 4, que ele fala que realmente tem, e a gente já viu que tem. Tá aqui, ó. Esse carbonozinho aqui é sp2 e esse também é sp2. Vamos para cá? Outro sp2 e outro sp2. Então, realmente, os 4 sp2 estão aí destacados. Todos os outros carbonos são do tipo sp. Vou destacar aqui, ó. Olha para cá. Esse daqui é sp. Esse daqui é sp. Esse daqui, desculpa, sp3. Esse daqui, ó, é sp3. Por quê? Só forma ligações simples. Mas, professor, eu não estou vendo as 4 ligações. Muito cuidado. Nesse tipo de representação em forma de bond line, só vão aparecer as ligações entre os carbonos.
Mas como é um hidrocarboneto, que a gente já viu desde o início, porque só vai aparecer as ligações entre os carbonos, as ligações que faltam para fechar as 4 que o carbono tem que fazer, lembrem, o carbono é tetravalente, ele tem que formar 4 ligações. Você completa com hidrogênio. Então, por exemplo, esse carbono aqui, ó, ele só fez uma ligação simples. Pela estrutura, só tem uma simples. Faltam ainda quanto para fechar a tetravalência? Mais 3. Essas outras 3, pessoal, têm que ser completadas com átomos de quem? De hidrogênio. Está aqui, ó. 3 hidrogênios que tem que aparecer na estrutura do composto, certo? Então, só organizando aqui um pouquinho, né? Deixa eu mostrar melhor a estrutura. Tá aí, ó, os 3 hidrogênios, beleza? Então, esse daqui, ó, fez 1, 2. Então, faltam mais quantos hidrogênios? 2. E assim por diante, pessoal. Você vai montar aqui, ó, para definir a quantidade de hidrogênio que você tem no composto. Ah, professor, então quer dizer que o que sobrar para fechar as 4 ligações do carbono sempre vai ser com hidrogênio? Sempre. Sempre. Seja em hidrocarbonetos, em outras funções, álcool, aldeído, você sempre, aparecer esse tipo de estrutura, sempre faz desse jeito. Beleza? Então, se vocês observarem, todos esses carbonos que vão aparecer, ó, mais um aqui, outro aqui, estão fazendo apenas ligações simples e as que não aparecem são completadas com hidrogênios, dependendo da quantidade de ligações que o carbono já fez. Então, todos esses carbonos aí são do tipo sp3. Ele está dizendo na afirmativa 2 que só são 6. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 11 carbonos sp3 e 4 sp2. Então, a afirmativa 2 está falsa. Beleza? A afirmativa 3 faz referência à fórmula molecular. Vamos continuar aqui na estrutura. Fórmula molecular é a quantidade de átomos que tem na molécula. Então, essa molécula tem quantos átomos na sua estrutura? Carbonos, a gente já contou. São 11 do tipo sp3 e 4 do tipo sp2, mas tudo é carbono. Então, são quantos carbonos? São 15. Então, a fórmula é o quê? C15. A gente sabe que tem 15 carbonos. Então, até aí está tudo certo. Agora, ele está dizendo que tem 28 hidrogênios. Tem 28 hidrogênios nessa estrutura? Aí a gente tem que fazer o que a gente fez aqui, ó, e colocando os hidrogênios. Beleza? Então, vamos aqui, ó. Esse carbono fez uma simples. Quantos hidrogênios eu vou colocar aqui? 3. Por quê? Porque o carbono tem que formar 4 ligações. Se ele só fez uma, as outras 3 são com quem? Com hidrogênio. Esse carbono aqui, ó, sp2, que a gente viu no início, fez 1, 2, 3, 4. Tem como botar mais hidrogênio nele? Não, de jeito nenhum. Só forma no máximo 4 ligações. Né? O carbono que vem na sequência também é sp2. 1, 2, 3. Opa, ainda precisa colocar um hidrogênio para fechar as 4. O carbono que vem na sequência, 1, 2. Faltam quantos aqui? 2. Coloquei os 2 carbonos. Aqui, 1, 2, 3 ligações. Opa, falta um hidrogênio. O de cima fez 1, 2. Então, faltam quantos aqui? 2 hidrogênios. O que vem na sequência, da mesma forma, fez 2 ligações, faltam 2 hidrogênios. E o último aqui em cima só fez 1, então as outras 3 são com hidrogênio. Pessoal, se for cobrado fórmula molecular, não pode perder uma questãozinha dessa não. É fazer com calma e sair contando os átomos para não perder uma questão dada. Né? Isso é uma afirmação dada. Ninguém pode perder uma afirmação dessa. Tá aqui, ó, carbono sp2, ó, 1, 2, 3, 4, nada de hidrogênio nele. Mas esse daqui, ó, fez 1, 2, então tem que ter quantos hidrogênios? 2. Esse daqui só fez 1, quantos hidrogênios? 3. Tá aí, ó. Vamos para aqui, ó, esse carbono fez 1, 2, 3, ainda falta uma quarta, hidrogênio. E por fim, esse último que fez 1, coloca mais 3. Pronto. É chato, é cansativo, mas tem que ser feito, porque isso aí
Ninguém pode perder uma afirmativa dessa. Agora conta, e conta com calma para não perder, né, na hora da contagem, pelo amor de Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Acabou. Fórmula molecular C15H28. Afirmativa 3, verdadeira, show de bola, certinho. Beleza? Afirmativa 4. A nomenclatura correta, segundo a IUPAC, IUPAC é a instituição que determina a nomenclatura oficial dos compostos a nível mundial. Ok? Eu não posso dar o nome de um composto aqui e lá na China ser outro. Então, o negócio fica mais difícil do que já está. Então, é uniformizado. E a IUPAC que define essas regras de nomenclatura, que são as regras que nós estamos trabalhando aqui. Beleza? Então, o nome do composto é esse. Mais uma questão aí que trabalha a nomenclatura. Então, vamos fazer o quê? O que acabamos de fazer na questão anterior. Cadeia ramificada, cadeia insaturada, tem que determinar a cadeia principal. Então, vamos embora. Cadeia principal é sempre a maior sequência. Eu tenho que incluir nessa cadeia principal a maior quantidade de carbonos possível. E como ele é insaturado, tem logo duas insaturações. Os carbonos, ó, que eu já destaquei aqui, ó, que são os carbonos sp2, são os carbonos que formam a insaturação, eles obrigatoriamente têm que estar na cadeia principal. Então, se eles estão, esse daqui, ó, tem que estar também, ó, porque tem que pegar uma sequência. Então, ó, esse, incluir os outros dois e ver a maior sequência. Essa sequência é menor, essa sequência é maior. Então, essa sequência aqui para baixo é a minha cadeia principal. Então, a cadeia principal envolve todos esses carbonos aqui, ó, que eu destaquei em laranja. Belezinha? Aqui, ó, destacado os carbonos da cadeia principal. Tudo que está ligado à cadeia principal são ramificações. Onde é que eu tenho ramificações? Está aqui, ó. Carbono ligado a 3 hidrogênios, CH3. Que radical é esse? Radical com carbono metil. Então tem um radical metil aí, ó. Olha aqui, ó. Tudo isso aqui para cima, ó, é uma ramificação. Quantos carbonos tem nessa ramificação? Está aqui, ó. 1, 2, 3. Radical com 3 carbonos, como é o nome dele? Propil. Então, aqui eu tenho um radical propil aí para cima. Tem mais ramificações? Tem, ó. Tem essa aqui, ó. Aqui embaixo. Com quantos carbonos? 1, 2. Radical o quê? Etil. Então, nesse composto eu tenho 3 radicais. Esse menor aqui, que só tem um carbono, como é o nome dele? Metil. Esse daqui, ó, que tem 3 carbonos, propil. E esse aqui embaixo, que tem 2 carbonos, etil. Então, tá aí, ó, os 3 radicais. Defini a cadeia principal, descobri quem são os radicais, agora eu vou enumerar essa cadeia principal. Olha para cá, pessoal. Tem uma dupla ligação aqui e tem uma outra nesse outro lado da extremidade esquerda. Quem é que está mais próximo? A da direita ou a da esquerda? Conta, ó. 1, 2 carbonos dessa extremidade direita. 1, 2, 3 carbonos da esquerda. Então, essa dupla ela está mais próxima dessa extremidade do que da outra. Então, a numeração tem que começar da extremidade de onde está mais próximo a dupla. Então, aqui é o carbono 1, aqui vai ser o 2, aqui o 3, aqui o 4, aqui o 5, aqui o 6, aqui o carbono 7, o 8 e o carbono 9. Está aí a numeração da cadeia. Esta é a numeração do composto. Feito isso, aí o que é que a gente faz? Escreve o nome. Tenho que dizer primeiro o nome dos radicais que estão ligados a essa cadeia principal. Sendo como são radicais diferentes, tem um metil, tem um etil e tem um propil. Como é que eu escrevo? De qualquer jeito? Não. Eu tenho que escrever em ordem alfabética do nome dos radicais. Etil, metil, propil, ordem alfabética. Quem vem primeiro no alfabeto?
O etil, o E, o M ou o P? O etil. Então, o etil está em que carbono? Carbono 2, desculpa, carbono 3 da estrutura aqui, ó, radical etil, ó, ele seria a cadeia principal no carbono 3. Então, o nome do composto vai ser o quê? 3-etil. Tem outro radical? Tem logo 2, metil e propil. Quem é que vem agora na ordem alfabética? O M ou o P? O M, né, de metil. Está em que carbono? Carbono 7. Então, fica o quê? 7-metil. 3-etil, 7-metil. Aí depois vem quem? Só sobrou o propil. Está em que carbono? Carbono 4. Então vem o quê? 4-propil. Então o nome do composto inicialmente é 3-etil, 7-metil, 4-propil. Feito isso, aí agora não tem mais radicais, vamos ver a cadeia principal. Tem quantos carbonos na cadeia principal? Tem 9. Qual é o prefixo para 9? Non. Tem duas duplas, é um alcadieno. Di de duas, en duplas, dien. Então eu tenho que dizer onde estão essas duplas. Entre 2 e 3, 2. Entre 7 e 6, 7. Sempre eu pego a menor enumeração de onde estão as duplas. Então fica o quê? Uma dupla entre o carbono 2 e 3, 2, e a outra entre 6 e 7, 6. Então fica non. Aí o A aqui é só para separar. Non ou nona, tanto faz. 2,6. Como são duas duplas, di, en. E por ser um hidrocarboneto, ó. Então, tá aí o nome do composto. O nome do composto vai ser o quê? Só para facilitar aí a visualização de vocês. O nome do composto vai ser 3-etil, 7-metil, 4-propil, nona 2,6-dieno. A afirmativa 4 dizia o quê? Exatamente essa nomenclatura. Então, realmente, a afirmativa 4 é uma afirmativa verdadeira. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, a afirmativa 4, verdadeira, está certo aí o nome do composto. E a afirmativa 5, possui interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio? Pessoal, esse tópicozinho, eu vou voltar aqui, só para destacar. Interações intermoleculares são as forças que atuam entre as moléculas, né? Nós vamos falar com mais tranquilidade mais na frente, quando a gente for falar sobre propriedades dos compostos orgânicos. A gente vai vir com uma aula só falando também sobre propriedades dos compostos orgânicos. E nessas propriedades que vão ser trabalhadas, a questão da polaridade, a questão do ponto de fusão, ponto de ebulição, né, que são propriedades dos compostos, né, propriedades, no caso, físicas, a gente tem que falar das propriedades químicas, que são essas interações, essas forças de atração que existem entre as moléculas. Existem 3 tipos de forças intermoleculares que atuam entre as moléculas. As de dipolo induzido, que pode ser chamado forças de Van der Waals ou forças de London, que são forças atrativas muito fracas. As de dipolo permanente, ou dipolo-dipolo, que são forças de atração fortes. E as ligações de hidrogênio ou pontos de hidrogênio, que é o que se refere aí à afirmativa 5. Como nós estamos falando de um hidrocarboneto, de um composto formado apenas de carbono e hidrogênio, os hidrocarbonetos, por serem formados apenas de carbono e hidrogênio, são moléculas de característica apolar. São moléculas apolares. Sendo apolares, as forças intermoleculares são dipolo induzido, são forças fracas, características de moléculas apolares. Ok? As interações do tipo ligação de hidrogênio vão acontecer em moléculas que possuem átomos de alta eletronegatividade, como oxigênio, nitrogênio, flúor, que não é o caso da molécula em questão, por ser um hidrocarboneto. Isso vai aparecer em moléculas que possuem oxigênio, oxigenadas nas funções halogenadas, nos aletos, né? Nas funções nitrogenadas, nas aminas, nas amidas. Nos hidrocarbonetos, fora de cogitação a possibilidade de forças do tipo ligação de hidrogênio. Então, no caso aí, a afirmativa 5 está falsa e nós vamos trazer, no momento próximo, futuro,
uma aulinha só sobre isso e aí todas as dúvidas vão ser tiradas desse tópico, que é um tópico que vem sempre na prova do Enem. Propriedades compostos orgânicos, sempre cai uma questãozinha na prova. Então é um tópico que a gente com certeza vai abordar mais na frente, com toda tranquilidade, para chegar na prova e resolver a questão de forma descomplicada. Beleza, pessoal? Então, no caso aí, as afirmativas que são verdadeiras são as afirmativas 1, 3 e 4 apenas. Afirmativa correta, letra A. Beleza, pessoal? Então, com isso, agradeço mais uma vez. Valeu demais aqui, mais um encontro. E estamos aqui, mais uma vez, com o sentimento de missão cumprida sobre a resolução de algumas das questões que estão lá no material. Então, agradeço demais a presença de vocês e até a próxima, até o próximo vídeo, até o próximo encontro. Valeu, tchau, tchau, até a próxima.